Seja muito bem-vindo ao Portal Refrigeração. Meu nome é Ricardo Oliveira, instrutor do curso de refrigeração em máquinas de lavar aqui do portal. Hoje falando um pouquinho mais baixo, um pouquinho mais devagar. Tô com a garganta meio irritada, mas a gente não pode deixar de trazer o conteúdo aqui para vocês, para nossa audiência. Hoje a gente vai falar dos principais erros que o iniciante na refrigeração, no conserto de máquinas de lavar, cometem. Tá legal? E alguns não tão iniciantes assim. Eu conheço alguns técnicos velhos, antigos, profissionais já quase aposentando que continuam errando. Tá certo? Então serão 7 erros e o último é o pior de todos, tá legal? Principalmente você pode até cometer algum desses erros que eu vou falar aqui, mas se você cometer o último, você não vai para frente de jeito nenhum, sabe? Você vai ficar parado no tempo aí, não vai para frente mesmo de jeito nenhum, mas é o último, tá bom? Por que eu tô falando assim? Para você ficar até o fim, tá legal? Não quero ficar sozinho aqui falando sozinho. Beleza? Então, sem mais delongas, vamos aqui aos erros que os técnicos de início de carreira costumam cometer. Primeiro, cobrar muito barato por medo de não aprovar o orçamento. Rapaz, é um erro muito comum que alguns técnicos cometem. Inclusive, fiz um vídeo recentemente só falando sobre essa questão de cobrar barato demais. O que acontece? O camarada, eu já fui assim, tá bom? Então eu sei do que eu estou falando e eu sei o preço que eu paguei por agir dessa forma, por cobrar muito barato. Certo? Então, o camarada ele chega, ele começa a trabalhar como assistência, certo? De refrigeração, conserto de máquina de lavar, e ele tem aquela vontade de fechar os orçamentos, certo? E às vezes ele acha que se ele cobrar muito barato, o cliente vai fechar com ele. E uma das coisas que eu aprendi, certo? Trabalhando por um tempo em uma autorizada, porque a autorizada ela tinha os valores pré-estabelecidos por serviço e não eram valores baratos, entendeu? E a gente tinha que trabalhar com aqueles valores que a autorizada praticava, certo? O que acontecia? Eu percebi que o cliente sentia mais firmeza quando você dava um orçamento não mais barato, certo? Um orçamento justo, certo? E qual a vantagem? Primeiro, lógico, o ganho. Mas não é só isso. Quando você cobra um preço justo pelo seu trabalho, acontece que você pode, por exemplo, se acontecer alguma coisa errada, um imprevisto no meio do serviço, você tem uma gordurinha para queimar ali porque você cobrou bem cobrado. Ou se acontecer de precisar dar uma garantia, de você voltar para fazer uma garantia, você cobrou bem cobrado, tá? Você já não vai estar trabalhando no prejuízo, ok? Não vou me estender demais, eu tenho vídeos aqui no canal falando só sobre essa questão, quanto cobrar, tá bom? Vai, procura lá no portal Refrigeração um vídeo a esse respeito. Fiz um essa semana. Lá eu explano um pouco mais, um pouco melhor sobre essa questão. Vamos lá. Uma coisa que acontece bastante, essa é de quem realmente está começando, se associar com técnicos mais experientes que não usam boas práticas. O que é isso? Acontece bastante aqui inclusive com alunos meus, conversava com um esses dias, em que ele fez o curso, começou a trabalhar, começou já... É muito engraçada a história desse aluno, porque ele era dono de um mercadinho, e aí ele fez o curso comigo justamente para poder consertar os equipamentos dele, porque ele não achava um profissional que resolvesse os problemas dele. Eram os profissionais muito enrolados, certo? Que não resolviam os problemas dele. Não vou nem entrar muito nesse assunto desses profissionais enrolados. Talvez eu fale lá no final do vídeo desse tipo de profissional. Já te dei até uma dica do que vai ser o assunto do o último tópico, tá legal? E aí ele resolveu fazer o curso para ele arrumar os próprios equipamentos do mercadinho dele. E aí ele se deu tão bem arrumando os equipamentos deles que os outros
Amigos dele, que também tinham comércio na região, começaram a chamar ele para arrumar os equipamentos deles. Acabou que ele vendeu o mercadinho e hoje ele trabalha só com refrigeração. E ele achava, ele já estava indo muito bem, só que ele achava, ele queria aprender mais. E aí o que que ele fez? Ele arrumou um sócio, um cara já mais antigo na refrigeração. Só que esse sócio trabalhava tão errado, sabe? Não usava bomba de vácuo, fazia um monte de coisa errada, que ele falou, eu vou acabar desaprendendo. Aí ele chegou e largou desse sócio. E muitos dos meus alunos acontece isso, eles falarem, professor, o que é que você acha? Tem um outro técnico aqui que me chamou para trabalhar com ele, mas será que é bom para mim pegar experiência? Falou, depende. Se esse técnico for realmente bom, trabalhar direito, certo? É bom. Mas se for um cara para te atrapalhar, para te atrasar, te ensinar errado, certo? Muito técnico. Ah, não, eu faço vácuo pelo rabicho. Ah, eu coloco compressor R134 no lugar de R600. Fica longe, cara. Você vai andar para trás, tá bom? Eu não faria isso, me associar com esse tipo de pessoas, tá bom? Vamos lá. Ah, deixa eu aproveitar, já que eu falei mesmo de aluno, certo? Falei do meu curso. Deixa eu já fazer o meu jabá agora e te fazer um convite, tá bom? Eu vou soltar aqui o convite, aproveito para tomar uma água que a minha garganta tá brava. Vamos lá. Um convite. Está a fim de aprender refrigeração, manutenção de máquina de lavar, controladores digitais? O local é aqui no portal Refrigeração. Mesmo para quem não sabe nada, pode vir na confiança que a gente começa do zero absoluto. E à medida que você vai assistindo as aulas, você vai crescendo, aprendendo, se desenvolvendo até se tornar um profissional altamente qualificado. E você que já é profissional, mas sente a necessidade de se aprimorar, se atualizar, por exemplo, tecnologia inverter. Se aparecer hoje uma geladeira com tecnologia inverter, você já é capaz de arrumar? Pois é, no nosso curso de refrigeração já tem o módulo de tecnologia inverter. A gente tem também o curso de controlador digital. Eu tenho dito que é aquele degrau a mais para o profissional de refrigeração. Conheço muito profissional bom, mas que quando chega perto de um controlador digital, ele dispensa o serviço porque não sabe lidar. E não é difícil, aprendendo comigo fica mais fácil ainda, tá bom? Ah, e o valor muito acessível, na maioria das vezes no primeiro atendimento você recupera o valor investido. Tô deixando o link na descrição, no primeiro comentário fixado e qualquer coisa me chama pelo WhatsApp. Muito bem, muito bem, muito bem. Vamos continuar então com os principais erros que quem está começando comete. Vamos lá. Vamos lá. Não investir em boas ferramentas, tá bom? Não investir em boas ferramentas, o que que é isso? Primeiro, eu não estou falando de ferramenta cara. Ferramenta boa não é sinônimo de ferramenta cara. Mas o profissional de refrigeração, ele tem que investir em boas ferramentas, tá bom? É, eu sei, porque de vez em quando, deixa eu até colocar a imagem para vocês aqui, já coloco. De vez em quando, aliás, todo dia, de segunda a sexta, eu tenho um ritual logo cedo, que é responder a dúvida dos meus alunos do portal, certo? E de vez em quando eu percebo que o que está faltando para o meu aluno é uma ferramenta adequada. Quer ver uma situação só? De vez em quando o aluno chega, olha, estou sofrendo aqui com essa geladeira, essa Electrolux está me dando uma dor de cabeça, não consigo descobrir o defeito. E aí eu pergunto para ele, você já fez o diagnóstico com MAT2? Para quem não sabe, MAT2, deixa eu colocar aqui para vocês. Aqui, ó. MAT2 é essa coisinha aqui, ó, um monitor de autoteste da Electrolux, esse aparelho, tá bom? Ele é um aparelho que a Electrolux desenvolveu, certo? Para suas geladeiras, máquinas de lavar. Elas têm um plug que você conecta ao MAT2, ele faz o diagnóstico, ele testa compressor, testa sensores, em máquina de lavar testa motor, testa centrifugação, agitação. Cara, é muito legal esse aparelhinho aqui, certo? E ele não é um aparelho caro diante do que ele entrega. E aí eu já percebo, quando o cara fala que está sofrendo muito com a Electrolux, eu falo, já colocou o MAT2 para fazer o diagnóstico? Ah, professor, ainda não comprei, não sei o que, não deu. Ok, eu entendo que não está fácil para ninguém.
Mas deixa eu falar uma coisa, se você está nesse ramo, se você acredita nesse ramo, se você está investindo a sua vida nesse ramo, é importante que você invista também em boas ferramentas. Dei o exemplo do MAT2, ok? Inclusive vou deixar até o link dele aqui embaixo na descrição, se você interessar. Eu tenho vídeos falando a respeito desse aparelho, porque eu acho muito legal, cara. Aqui na minha assistência, quando era uma Electrolux, o pessoal costumava empurrar um para o outro, os profissionais. Depois, quando a gente descobriu o MAT2 há anos atrás, cada profissional, cada técnico recebeu um MAT2 para testar. E aí a briga virou o contrário. Todo mundo queria atender a Electrolux porque ficou muito fácil. Então, ferramentas boas, elas facilitam a vida da gente. Então, o profissional que está levando a sério a sua carreira, a carreira que ele escolheu para a sua vida, né? Que está decidido já, eu quero trabalhar com refrigeração, então não pode deixar de ter boas ferramentas. Eu repito, boas ferramentas não são ferramentas caras, ok? Por exemplo, tem uma que é um pouco mais cara que eu vou falar agora, bomba de vácuo. Tá certo? Tem muito profissional que ainda fala, não, bomba de vácuo não precisa, eu dou um jeitinho. Cara, você vai ser um péssimo profissional. Já contei a minha história aqui, perdão, várias vezes, já falei que estou com a garganta ruim, não é? Já contei minha história aqui várias vezes de que eu estive prestes a desistir da refrigeração. Porque todo o serviço que eu fazia dava problema de umidade. Todo o serviço me dava uma dor de cabeça, certo? Tinha que refazer por causa da tal da umidade. Aí eu tinha duas opções. Uma era desistir e partir para outra coisa. Outra era comprar uma bomba de vácuo, tá certo? Mas era cara. Se você acha que é cara agora, naquele tempo era mais cara. E aí, na realidade eu falei que eu tinha duas opções, na realidade eu não tinha opção, não tinha como voltar, eu tinha que seguir em frente. Aí eu me esforcei, comprei a bomba de vácuo, dei lá 10 cheques pré-datado. Quem é novinho não sabe nem o que é cheque, quanto mais pré-datado. Pois é. E comprei minha bomba de vácuo, a qualidade do meu serviço aumentou, subiu demais. E estou até hoje, graças a Deus, ensinando quem está começando na refrigeração, certo? Então, se for comprar bomba de vácuo, duplo estágio, legal? Se você quiser realmente já chegar num patamar elevado. Então, é o que eu dizia para vocês, é ferramenta boa, não é ferramenta cara. Inclusive, o próximo erro, parece que eu vou me contradizer agora, certo? Que eu falei que você tem que investir em ferramentas. Tá bom? Só que agora eu vou falar o contrário. O próximo erro é o seguinte: esse já foi. O próximo erro é esse daqui: se encantar por ferramentas muito caras. Então é o contrário. Enquanto tem alguns que não querem investir em ferramentas, tem outros que se encantam com ferramenta muito cara. Ele acha que se ele não tiver aquele manifold digital de última geração com raio laser, certo? Que ele não vai conseguir se desenvolver, ele não vai conseguir realizar os seus serviços. E na realidade não precisa, não precisa. Porque às vezes o camarada ele começa a se endividar com ferramentas que ele não precisa. Por exemplo, maçarico. Você não precisa do maçarico mais caro que tem para fazer uma boa solda. Inclusive, todos os meses aqui no portal, eu crio uma lista de ferramentas atualizadas e todos os meus vídeos têm essa lista. É só clicar, ela vai estar atualizada, independente da época que eu fiz o vídeo, ela sempre vai estar atualizada, certo? Porque eu tenho esse carinho de estar sempre atualizando essa lista para você, inclusive com os links para você adquirir as ferramentas. Então, por exemplo, tem maçarico, o Besomatic americano, original, fantástico, fantástico, não tem o que dizer. Caro, certo? Mais de R$ 600, quase 700. Ok, é o que eu uso, mas eu posso, tá bom? Porque eu já estou muito bem estabelecido, então eu posso investir numa ferramenta mais cara. Mas você está começando, não precisa do Besomatic. Tem um outro
que eu recomendo, que é o EOS 757. Ele é uma réplica do Bezomatic, só que bem mais barato, bem mais acessível. Você pode começar com esse, tá bom? Pode começar com esse. Ele vai te entregar um excelente serviço, um excelente custo-benefício, entendeu? Então não se endivida. Porque, cara, a pior coisa que tem é você não deitar de noite e não conseguir dormir pensando no cartão que vai ter que compensar. Não, vai naquilo que você pode, naquilo que você consegue, investindo ali aos poucos, certo? Vai na certa, que não tem erro, tá bom? Por exemplo, bomba de vácuo, que eu acabei de falar. Você pode comprar, todos os meses eu chego e coloco a melhor custo-benefício que tem. Então aí, mas tem cara que fala, eu quero uma de 12 CFM. Você precisa realmente de uma bomba de 12 CFM? Porque no futuro eu quero mexer com câmara refrigerada, não sei o quê. Cara, no futuro você vê isso. Hoje, uma de 6 CFM, rapaz, você consegue fazer de tudo. Até uma câmera frigorífica você consegue. Demora um pouquinho mais para fazer o vácuo? Pode ser, cara, mas você não vai se endividar. Entendeu? Então, pega leve nessa área, vai por mim, tá legal? Bom, vamos lá. Conhecimento. Tem gente que negligencia conhecimento. Eu devia ter feito agora, né? A publi, né? O jabá do portal Refrigeração. Bom, vamos lá, porque conhecimento não é só parte técnica, embora a parte técnica é a principal, certo? Um profissional que não entende de tecnologia inverter, um profissional que não entende de controlador digital, um profissional que não entende dos gases, não sabe das novidades que têm surgido no mercado, é complicado, tá bom? Mas tem outras áreas também que você tem que adquirir conhecimento. Por exemplo, comunicação, porque às vezes o cara, ele é bom, ele aprendeu, ele fez o curso do portal Refrigeração, ele sabe tudo, diagnosticar um defeito, resolver o problema, mas às vezes ele não sabe se comunicar. E é importante, rapaz, certo? E nem todo mundo se comunica fácil, certo? Às vezes tem gente que tem dificuldade. E aí, você vai deixar de atender seu cliente porque você tem dificuldade em se comunicar? Não. Existem até cursos para você aprender, tem curso de oratória que você consegue aprender a se comunicar. E aí tudo melhora na sua vida, tá certo? Porque às vezes você foi criado num contexto, não sei, às vezes você foi criado num contexto em que as pessoas falavam daquele jeito, nós vai, nós foi, sabe? Errado. Mas é cultura. Ok, mas isso daí é ruim na hora de você se comunicar, certo? Desvaloriza você como profissional, entendeu? Então, se dedica. Você pode ler um pouco mais, certo? Livro mesmo, que não seja nem livro técnico, ou fazer um curso de oratória, alguma coisa que vai te ajudar. Outra coisa também é entender um pouquinho de matemática, tá certo? Você vai precisar. Por exemplo, na hora de você calcular uma tubulação que você vai usar, tem que colocar tantas voltas e em um freezer, e esse freezer ele tem, vou chutar aqui, tá? Ele tem 60 por 1,20, certo? E tem 50 de profundidade. Quanto de tubo eu vou precisar? Eita! Ou então eu tenho que fazer a compensação de uma linha de orvalho que eu eliminei. Qual que é o tamanho dessa linha de orvalho que eu tenho que compensar? Então, tá entendendo? Ou na hora de fazer um orçamento. Vou passar o orçamento, o compressor custa X, o gás custa Y, a válvula Schreider, o filtro e tudo mais, para chegar a fazer a conta, saber se você está tomando prejuízo ou não. Então é legal, cara. Não é legal que você negligencie conhecimento. Busca conhecimento, busca. Hoje está muito fácil. Hoje na internet, eu falei de curso de oratória, mas você encontra isso na internet. Tá bom? Gente ensinando você a se comunicar melhor de graça, tá bom? Só se dedica um pouquinho, certo? Você não está se dedicando agora, nesse vídeo, para aprender
sobre refrigeração, se dedica também para aprender outras coisinhas mais que vão te ajudar bastante, tá bom? Vamos lá! Outro erro muito comum, ir direto na solução antes de entender o problema, tá bom? É você ser afoito. Já te explico do que se trata, tá bom? Entender, por exemplo, deixa eu dar um exemplo bem fácil para você, desse negócio de ir muito afoito no problema, sem perceber que você vai no efeito e não descobre a causa. É melhor assim. Por exemplo, vamos lá. Um fusível térmico pifou, queimou. Aí você chega rapidinho, você fez o teste, poxa, quem é que não sabe fazer um teste em um fusível térmico? Bom, eu acredito que você sabe. Se não sabe ainda, você devia estar aí no portal Refrigeração aprendendo. Facinho. 2, 3 minutos você faz um teste no fusível térmico, você sabe se ele está queimado ou não, certo? Aí você fala dinheirinho fácil, troca o fusível térmico e põe o dinheiro no bolso, certo? Mas você sabia que o fusível térmico, a maioria das vezes, quando ele queima, é porque o sensor de degelo deu problema, certo? O sensor de degelo não fez a leitura correta e não mandou o sinal para a placa interromper o degelo. E aí o que acontece? Aquece demais a resistência e o fusível térmico ele está lá para queimar, certo? Fusível térmico ou termofusível? Eu vou falar isso daqui porque tem uns chatos de plantão que chegam e falam, não é fusível térmico, é termofusível. Ah, cara, vai carpinar um lote, velho. Eu falo de um jeito aqui que é para entender, tá certo? Fusível térmico, termofusível é a mesma coisa, tá bom? Não se deixe enganar por esses chatos de plantão, não. Vamos lá. Então, o fusível térmico, ou termofusível, como queira, ele queimou porque o sensor não deu o sinal para interromper. Então, aí você vai, troca só o termofusível, e aí, pouco tempo depois, queima de novo o termofusível ou a resistência, porque você não trocou o sensor. Deu para entender? Então, tenta entender o que está envolvido naquele problema que você está resolvendo. É importante isso daí. Isso daí é com estudo, tá legal? É assistindo o portal. O pessoal que já é do portal baixando os manuais técnicos, porque tudo isso está nos manuais técnicos, ensinando, certo? Procedimento padrão. Trocou fusível térmico, troca também sensor de degelo, é padrão. Quer ver um que eu cometo de vez em quando? Eu falei que é erro de iniciante. De vez em quando não, vou dizer que eu cometi uma vez só para não ficar feio para mim. Uma vez fui trocar um compressor, certo? Dei o orçamento de compressor, era o compressor claramente estragado. O cliente aprovou, fui lá, busquei o compressor, voltei para colocar. Na hora de expurgar o gás do sistema, não tinha gás. E aí? E agora? Certo? Eu já tinha cobrado o compressor, não vou cobrar de novo do cliente. Ele aprovou, eu tenho que entregar o serviço. Aí eu fiquei, e agora? O que eu faço? Aí fui procurar o vazamento. Aí encontrei, felizmente era um vazamento fácil ali no tubo de sucção. Sabe aquele tubinho de alumínio chato que costuma estragar? Pois era aquele tubo, fizemos o reparo, né? Colocamos ali um tubo de cobre para resolver o problema. Mas se eu tivesse feito o diagnóstico correto, certo? Eu teria visto que além do compressor tinha um vazamento e teria cobrado um preço justo. Mas acabei cobrando menos do que deveria porque caí nessa de ser muito afoito. Então aconteceu comigo, pode acontecer. Vamos evitar esse tipo de coisa. Faz um checklist, tá bom? Certo? Antes de dar o orçamento, checa tudo, certo? Vai ticando, cria um checklist. Certo? Isso daí ajuda bastante a gente a não cometer esse tipo de erro. Legal? Bom, vamos então para o último erro. Esse, cara, é o que eu falei para vocês. Se você comete esse último erro, esses outros, você pode, às vezes, cometer um ou outro. Não tem problema? Tem, mas não é tanto. Agora, o último erro dá muito problema, tá bom? Só que antes, eu vou falar aqui dos parceiros do portal. Valeu? Chegou aquele momento em que nós falamos dos parceiros do Portal Refrigeração, aquela galera que nos ajuda a trazer esse conteúdo
relevante para refrigeração. Vamos lá! Brasuel, Brasuel, uma empresa brasileira que desenvolve produtos para refrigeração, Alumax, Mega Pro, varetas para sol, contraste para encontrar vazamentos, tapa-fugas e muito mais. Uma infinidade de produtos para facilitar o dia a dia dos profissionais refrigeristas. Procure os produtos da Brasuel em uma loja de refrigeração perto de você. E o que não dizer da Elite? Elite desenvolve ferramentas com muita tecnologia e ótimo custo-benefício. Provavelmente você já conhece o engate rápido, chave lock, ensacador de mecanismo, só que a Elite tem muito mais ferramentas que provavelmente você não conhece e que estão fazendo muita falta na sua maleta. Então você vai fazer o seguinte, vai entrar no site da Samatec, Samatec é detentora da marca Elite, então é samatec.com.br, clica na aba Elite, vai com tempo, vai com calma, porque tem muita ferramenta legal para você descobrir lá. E finalmente, porém não menos importante, Michande Gases Industriais e Medicinais. Michande especialista em nitrogênio, oxigênio, maçaricos, reguladores, tudo que tem a ver com essa área, tá? E tudo com procedência e garantia. Talvez você não saiba, mas tem muita gente por aí no mercado vendendo cilindros falsificados, certo? Cilindros que não passaram por nenhuma vistoria e eles falsificam ali a validação, colocando você e o seu cliente em risco, tá bom? Então, entre em contato com a Michande, se você estiver em São Paulo, já vai direto, já leva o seu cilindro carregado pronto para usar. Se você estiver em outros lugares do Brasil, entre em contato pelo WhatsApp, eles enviam para todo o território nacional. Beleza? Bom, continua com o seu vídeo por aí. Prontinho, tô de volta aqui. Vamos então pro último erro que o cara não pode cometer de jeito nenhum, tá bom? Por falta de palavra melhor, coloquei aqui vacilão. O cara não pode ser um vacilão. Não sei se aí na sua região vocês têm o costume de usar essa palavra. Aqui em São Paulo, vacilão. O que é o vacilão? Tá bom? Deixa no comentário como é que você chama esse tipo de pessoa aí na sua região. O vacilão é aquele cara que ele não vai pra frente de jeito nenhum. Tá certo? É o cara desonesto. Tá bom? Eu procurei uma palavra para englobar tudo que o vacilão é. A melhor palavra que eu achei foi essa. Primeiro, ele é um cara desonesto, tá bom? Desonesto com seus clientes. Por exemplo, ele chega e ele diz que ele vai fazer um serviço, vai trocar um compressor e na realidade ele chega e coloca um compressor usado, enganando o cliente. Porque se você coloca um compressor usado, eu não ponho compressor usado de jeito nenhum, tá bom? Nem pagando. Mas se o profissional ele diz, olha, eu vou colocar um compressor usado para você e coloca, tá ok. Agora, quando o profissional diz, olha, eu vou colocar um compressor novo e aí chega e coloca um compressor usado, o cara é desonesto. Deu para entender? Ele diz que vai fazer um serviço e faz outro. Eu conheci um cara lá no passado, na época que eu comecei na refrigeração. Comecei mesmo, estava gatinhando na refrigeração. Foi o seguinte, eu tinha um professor no curso que eu fazia e esse professor, ele faltou, ele ficou doente por qualquer motivo, ele faltou. Era um curso presencial e ele faltou e mandaram outro professor lá para dar aula dele, ok? Aí o cara chegou todo cheio de si, todo marrento, ensinando ele, né, todo malandrão. E aí ele chegou e falou, contou do jeito que eu vou contar para vocês. Ele disse que um dia ele foi chamado para fazer um orçamento, chegou lá, era uma bobagem, era um fiozinho quebrado, alguma coisa assim. Só que ele disse que estava precisando de dinheiro e aí ele não ia cobrar um fio quebrado. Ele resolveu falar que era o compressor que estava com problema. Certo? Falou, o compressor está com problema, tem que trocar. Ele fez isso. Eu não estou contando isso para você fazer, não. Estou falando isso porque, cara, é para você ficar longe desse tipo de pessoa e nunca ser essa pessoa, tá bom? Aí o cliente, coitado, aprovou o orçamento, aí ele foi lá na oficina dele, pegou um compressor velho, deu uma limpeza num compressor velho queimado,
certo? Deu uma limpeza, deixou ele bonitão. Palavras dele. Pegou um saquinho, encheu o saquinho de terra, certo? Colocou no bolso e voltou na casa do cliente para fazer a substituição. Quando o cliente viu ele chegando com aquele compressor bonito, coitado, ele não fazia a menor ideia que aquele compressor lá era estragado, só estava bonito porque ele limpou. Aí ele chegou e pediu para o cliente sair. Olha, eu vou ter que soltar o gás aqui, é perigoso, então sai, deixa eu sozinho aqui na cozinha para fazer o serviço, tá bom? Daqui a meia hora tá pronto o serviço. Aí ele foi lá, fez uma barulheira lá, que estava consertando, soltando gás e tal, e não estava fazendo nada. O que ele fez? Ele limpou o compressor do cliente, deixou bonitinho, e sujou. Lembra que ele levou tipo uma terra, uma poeira no bolso, lá no saquinho? Sujou o compressor velho que ele tinha levado estragado. E aí, ele contando isso pra gente. O cliente foi lá, coitado, pagou, achando que bom profissional, só que era uma praga, certo? Nunca seja essa pessoa. Haja com honestidade, haja com decência, porque esse tipo de pessoa nunca vai para frente. Tá bom? Outro vacilão é aquele que não dá garantia. Na hora que ele faz o serviço, tudo bem, ele vai alegre, contente, feliz. Aí se dá um problema, o cliente liga para ele, ele chega e bloqueia o cliente. Cara, essa pessoa não vai para frente de jeito nenhum. Então, nunca cometa esse erro, tá bom? Esse tipo de pessoa só tem meu desprezo, tá legal? Então nunca seja essa pessoa. Seja conhecido pelo seu caráter, tá legal? Pessoal, então esses foram os 7 erros que você não deve cometer, mas de jeito nenhum, tá bom? Se eu esqueci algum, deixa nos comentários. Legal? Ajuda a gente aí, deixa o like, se inscreve no canal, ativa as notificações. Valeu, até a próxima. Tchau.